né, para a criança e para o adolescente, para a segurança, né, dessas pessoas. E eu acho que todo mundo, de certa forma, pode colaborar também com o trabalho dos conselhos tutelares. Bom dia, doutor Sérgio. Dia, Todos devemos estar atentos, né? Exatamente. O Conselho Tutelar é um órgão muito especial. Ele, de certa forma, ele tem uma configuração própria brasileira, porque ele é um conselho eleito na comunidade com funções executivas e também com patamar de autoridade. O Conselho Tutelar é a autoridade em infância em termos de proteção. Depois do Conselho Tutelar, a decisão do Conselho Tutelar ela só pode ser revogada pelo juiz da infância e juventude. O promotor não pode fazer isso, o prefeito não pode fazer isso. Eu posso provocar o juiz para o juiz alterar um posicionamento do Conselho Tutelar. Então vejam que é uma instituição, um órgão que tem um patamar jurídico muito forte dentro da estrutura brasileira. Mas é importante nós lembrarmos, e eu faço questão de trazer isso, que o Conselho Tutelar, muitas vezes, ele é mal interpretado. É muito fácil das pessoas acusarem, criticarem, julgarem a conduta do Conselho Tutelar como se o conselheiro fosse aquela pessoa que tivesse uma varinha do Harry Potter e que mudasse a vida das famílias, mudasse a vida das crianças. E é muito o oposto disso. O Conselho Tutelar, ele integra um grande sistema de garantia de direitos. E esse sistema de garantia de direitos, ele é formado basicamente pela família, pela sociedade, pelo Estado, são as grandes estruturas que existem de organização social, e ele integra um mecanismo que envolve serviços de apoio, a rede de atendimento, que envolve um serviço de saúde, que envolve um serviço de educação, que envolve assistência social, que envolve o judiciário, que envolve polícia, que envolve uma série de retaguardas profissionais e estas, sim, técnicas. Então, eu precisaria dizer de início que o conselheiro tutelar não é um órgão técnico, tanto que as pessoas, para concorrerem ao conselho tutelar, precisam ter formação em ensino médio e serem cidadãos residentes do município e que tenham tido alguma experiência com criança e adolescente. Basicamente é isso. E tenham sido escolhidos pela comunidade. O órgão técnico, aquele que é formado em medicina, aquele que é formado em pedagogia, aquele que é formado em serviço social, integra os serviços de apoio. Portanto, nós esperarmos que o Conselho Tutelar seja o responsável pela efetiva transformação de realidades é uma utopia e é um equívoco de interpretação e que gera julgamentos equivocados. O conselheiro, ele é, sim, e precisa ser um ser humano com raízes e conhecimento do chão, da rua, da comunidade onde ele vive. É aquela pessoa que está disponível para ir gritar em nome de uma criança. Porque ele é o defensor de seres humanos que ainda não têm voz e força própria. É o conselho tutelar que muitas vezes está lá no fundo, na ponta da última ruela de um município, identificando que tem uma criança abusada sexualmente, que tem uma criança que está sendo negligenciada pela mãe, que tem uma criança que está sem escola, que tem uma criança que está sem serviço médico. E o conselho tutelar ele vai trazer aos serviços estas informações. Nada mais do que isso. Não é o conselho que vai fazer a consulta médica, não é o conselho que vai prestar a orientação educacional. Ele é um ligador entre uma realidade e as possibilidades que a comunidade vai oferecer. E este serviço, na nossa realidade brasileira, que ela é extremamente desigual, ela é violenta, este serviço é essencial. Eu hoje estava na posse do Conselho Tutelar de Lajeado e comentava e lembrava que ainda ontem, no silêncio do gabinete da promotoria, eu despachei no mínimo 15 expedientes graves e tristes envolvendo famílias, envolvendo crianças, e todos eles, o olhar do Conselho Tutelar para nós foi extremamente importante. E que envolve desde questões de uma criança que sofreu abuso sexual, que está sem controle das fezes dentro da escola, que está em depressão, que precisa ir para um serviço e que a mãe está deprimida, ou que a mãe está ineficiente, ou que a mãe está drogadita e não consegue fazer a proteção daquela criança. O conselho indo até a casa, ele consegue trazer para dentro de um processo, para as folhas de um processo, uma realidade viva. Eu comentava que num desses expedientes que eu olhei ontem, o relato de um conselho tutelar, quando ele foi analisar a conduta de uma mãe e de uma criança, que a mãe não levava a criança até o serviço de saúde mental.
E o conselho chega até aquela casa e diz, nós olhamos a casa e olhamos todas as dependências da casa e não havia uma grama de comida na casa. É uma família que tem muita necessidade. Eles não estão conseguindo ter as 3 refeições por dia. Eles, por conta disso, não conseguem ter o transporte para chegar até o local de saúde. Vocês observem como esse olhar do Conselho Tutelar, para nós que vamos lá julgar a mãe, julgar o pai, ou às vezes até julgar o próprio adolescente, nós precisamos ter essas informações e às vezes direcionar a nossa força muito mais ao poder público para qualificar o seu serviço de acolhida dessas pessoas, ou mudar o local de atendimento, ou proporcionar transporte, do que propriamente julgar aquela família. Mas vejam bem, o Conselho Tutelar foi o olheiro da situação. Ele olha, observa, descreve, debatem entre eles e alimentam o resto do sistema. O Ministério Público, ou às vezes a polícia, ou às vezes o Judiciário, ou às vezes encaminha para outros órgãos de proteção. Então, hoje, o Conselho Tutelar é o coração do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. E no nosso município de Lajeado, por exemplo, com quase 100 mil habitantes, nós já precisaríamos um segundo Conselho Tutelar. Porque os nossos 5 conselheiros tutelares, eles se quebram em várias pessoas, em várias frentes. Nós temos mais de 300 crianças e adolescentes hoje que não estão com a expectativa de iniciar o ano letivo no final de fevereiro. E o que todo mundo pede? Que o Conselho Tutelar vá olhar. Mas são 300 casos que precisa que se faça esse olhar. Que família é? Que crianças são? Que pais são? Quais são as condições? Onde estão os avós? Qual é a escola mais próxima? O que é que está acontecendo? Há um problema de saúde? E quando a gente olha a vida das pessoas pelo olhar que o Conselho nos traz, nós vamos encontrando dramas de famílias dessas crianças e desses adolescentes. Muitas vezes a criança não está na escola porque ela precisa de uma cirurgia de escoliose gravíssima. Outra porque está em depressão profunda dentro de um quarto e que se não houver um serviço que vai lá e olha, ninguém fica sabendo. Então o Conselho Tutelar, formado por esses 5 seres humanos escolhidos pela comunidade, são essenciais para o sistema de garantias. Eles vão errar, assim como nós vamos errar, porque são ciências humanas. As ciências humanas não são exatas. Elas dependem de histórias, dependem de contexto cultural, depende da formação psicológica de cada um, depende da estrutura de apoio de cada família que tem. Às vezes é uma avó, às vezes é um tio-avô, às vezes é um avô emprestado que vai salvar uma criança. E quem faz esse primeiro olhar de busca e de identificação é o Conselho Tutelar. Para isso ele vai precisar estrutura, apoio, tempo, atenção e muito respeito de nossa comunidade como um todo, por essa nobre função. Doutor Sérgio, eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas eu acho que ela, assim como esse assunto, a gente precisa trazer de novo e falar sobre em que situações o Conselho Tutelar ou o conselheiro tutelar é acionado. Eu digo isso para nós todos ouvintes aqui também, né, participantes e ouvintes. Em que momento eu aciono o Conselho Tutelar? Como é que é o protocolo de funcionamento? Chama a brigada em alguma situação que se perceba? Chama o conselho primeiro? Como é que é esse protocolo aí? Muito boa a tua pergunta, Rita. O sistema de garantias é um sistema que ele se intercomunica e ele se interliga. Então, muitas vezes, a própria brigada ou a própria polícia civil, que terminam sendo os pontos primeiros de chamado, assim como os bombeiros, no caso de incêndio, eles identificam ali uma necessidade e estes próprios serviços acionam o Conselho Tutelar. Vou dar um exemplo bem extremo. Vamos fazer a prisão de alguém. A polícia chega para fazer a prisão com ordem judicial e naquela casa tem a pessoa que vai ser presa e mais 3 crianças. Vejam bem, quem é que vai acionar o Conselho Tutelar? O próprio agente policial que, olha, estamos prendendo o adulto responsável e essas crianças precisam ter destino. Eles acionam o Conselho Tutelar. Mas pode ser a escola, pode ser um vizinho, pode ser o posto de saúde, pode ser todas as pessoas têm porta de entrada ao Conselho Tutelar. Quando que se aciona o Conselho Tutelar? Quando você verifica que alguma criança esteja com algum dos seus direitos fundamentais não atendidos. Quais são os direitos fundamentais? Educação, saúde, convivência familiar, respeito, liberdade. Esses são os direitos fundamentais, que, aliás, são os mesmos direitos fundamentais que os adultos têm e já tinham isso declarado há mais tempo.
Muitas vezes há alguns equívocos, família brigando, casal em disputa de guarda, essas questões terminam indo para o Conselho Tutelar, mas não são do Conselho Tutelar atender. E é o próprio Conselho que vai fazer essa análise e dizer, não, esse caso não é para nós, esse caso o senhor procure um advogado, o senhor procure a defensoria, às vezes conflitos escolares, olha, isso é uma questão para ser resolvida na escola, mas todos têm acesso ao Conselho Tutelar, porque ele é um órgão democrático, aberto e de defesa de direitos. Então, todo órgão de defesa de direitos, ele é extremamente, com várias portas abertas, ele faz o crivo. Não significa que eu vou ligar hoje para o Conselho Tutelar e ele vai sair correndo e resolver o problema que eu imagino, porque eles não são fáceis, não são complexos e precisam ter uma análise mais detalhada. Tem um recado aqui de ouvinte, o Diego, que é assessor do vereador Hanzi, o promotor, falou excelentes palavras durante a posse dos conselheiros. Passe meus sinceros parabéns. Muito obrigado, Diego. Percebi que bom que os vereadores, eu vi no mínimo 4 vereadores hoje na posse. Isso traz respeito a essa instituição. E eu ainda comentava lá que são instituições que integram uma grande secretaria de obras humanas, e não de obras físicas. E nós temos que dar atenção, muita atenção e cuidado a esses trabalhadores das obras humanas, porque eles se sobrecarregam, eles se desgastam e eles precisam de todo o nosso apoio. E os vereadores são essenciais na estruturação desse serviço. Teve uma situação, até gostaria de comentar, que aconteceu comigo, não foi aqui em Lajeado, mas vizinhos dos meus pais, o pai da criança batendo naquela criança completamente indefesa. A criança deveria ter um aninho e pouco, batendo de uma forma assim que, nossa, tu jurava que ia, tipo assim, matar a criança, sabe? E aí, claro, tu não vai poder te meter naquele momento, enfim, né? O que a gente fez? Chamamos o Conselho Tutelar. Prontamente, eles foram até o local e aí resolveram aquela situação. Eu sei que acabou levando todo mundo, inclusive para a Brigada Militar, inclusive foi envolvida naquela situação. Eu sei que eles conseguiram, mas naquela situação, sim, foi chamado